meus amigos, eu estava errado. Atlético perdeu a final para o Cruzeiro, mas eu não fico triste, né? Por causa que pegamos 6 vezes seguida, né? Mas vamos falar de tudo disso aqui agora. O Cruzeiro ganhou de 1-0 do Atlético com o gol do Caio Jorge, esse maldito infeliz. Eu não gosto dele por jogar do Cruzeiro. E daqui a pouco eu mostro o gol pra vocês. Agora vamos falar aqui, ó. Eu vou mostrar minha análise aqui agora. Muita gente pode colocar a culpa em arbitragem. Tipo assim, a arbitragem foi bem fraquinha nesse jogo. Mas a culpa não é só da arbitragem. A culpa pode ser da diretoria do Galo, que é meio fraca para contratações, mas também para escolha de técnicos. A culpa pode ser do técnico. A culpa aqui pode ser de qualquer coisa, mas não só da arbitragem. Mais uma coisa, a arbitragem fez aqui foi feio. Eu não consegui arranjar o lance, mas o Kaique deu uma entrada criminosa no Cissé no início do jogo. E era assim para ele ter sido expulso. É pro Galo tá com um a mais de vantagem. Que não aconteceu, né? Já foi um erro ali da arbitragem. Ainda tem mais outros, porque tem um pênalti ali, que eu também não consegui arranjar o lance, do Preciado, né, lá dentro da área, que o juiz também não deu. Gente, uma coisa que a CBF, que o Campeonato Mineiro, CBF, que for, tem que colocar na cabeça. Clássico é clássico, campeonato é campeonato. Por exemplo, se a final for um Galo e Cruzeiro, Flamengo e Fluminense, a arbitragem tem que ser de nível para esses clubes. Não pode pegar uma arbitragem fraca. Tá ligado? Porque vai causar... que a arbitragem normal já causa polêmica. A arbitragem dos experientes. Aí pega uma arbitragem fraca, aí vai causar mais polêmica ainda, né? Além que, vamos falar uma coisa que séria agora também. O Atlético teve um período de 1 semana para treinar. Eduardo Domingues teve 1 semana. E com isso que o Eduardo Domingues ele não demonstrou esse futebol. Cara, o Gabriel Milito... Ó, vamos fazer uma comparação. O Gabriel Milito com o Eduardo Domingues. Que foi a mesma final, né? Que foi a mesma final. O Gabriel Milito, ou ele teve o mesmo tempo, ou até menos tempo. Acho que foi assim. Ele conseguiu demonstrar. É claro que foi 2 jogos, foi mesmo assim ele demonstrou. Eduardo Domingues, que teve 1 semana, não demonstrou esse futebol todo. Atlético chegou lento, não conseguia fazer uma tabela. E é que eu não sei se eu já tô botando muita coisa nesse Eduardo Domingues, não. Uma coisa eu sei, a culpa não é só dele, mas tem coisa que também é burro. Tá ligado? Porque você tem Tomás Pérez no banco. Maicon, ele não é pro meu volante, mas ele fica naquela função ali. Se você tem o primeiro volante no banco, coloca o primeiro volante. Eu tô falando isso porque o Maicon ficou de fora do clássico. Tá? Mas ele não colocou. E até agora fico perguntando. E aí quem ele colocou? Igor Gomes. Não foi no primeiro tempo, mas sim, eu acho que mais. Ou foi no primeiro ou foi no segundo tempo, por causa que, né, eu tive que fazer algumas coisas, então eu não consegui ver, né, que ó, essa substituição. Mas ele colocou Igor Gomes. Eu acho que ele colocou Igor Gomes no lugar do Cissé. Porque quem estava titular era o Bernard. E o Cissé que estava suprindo essa função do Maicon. Que poderia ter sido colocada para o Tomás Pérez. Ou coloca o Alan Franco, coloca, né, outra pessoa. Mas não, coloca Igor Gomes, que foi muito frouxo na partida. O segundo tempo, o Igor Gomes errou tudo que ele tentou. Tudo. Mas a culpa também não é só dele, porque eu acho que também uma coisa que eu também falo, essa diretoria do Galo é muito fraca. Por quê? O Galo já é um time difícil de atacar. Aí você pega um treinador que não é que vê pênaltis como um meio de ganhar o jogo. Porque, por exemplo, os pênaltis pra mim é assim. Se os times não conseguiram resolver no primeiro e no segundo tempo, porque não foram capazes, é pênalti. Mas o Eduardo Domingues não, ele vê os pênaltis como um meio para poder ganhar o jogo, né, mesmo se o time for capaz, coisa que o Galo é. E, gente, jogo tem que ser jogado. Se você pega um técnico que já não ataca e ó que o time já é ruim de ataque, que só quer resolver as coisas nos pênaltis, aí você quebra tudo. O Atlético vai se empeorar. E esse técnico vai ter muito trabalho com esse elenco. E esse técnico também pode melhorar esse esquema, porque cada time vai
né, vai agir com diferença a cada esquema, porque na maioria dos times que ele passou, ele aplicou isso. E só deu certo no Estudiantes. Mas não é porque deu certo no Estudiantes que vai dar certo no Atlético também. Entendeu? Já é uma questão aí. Agora vamos para a escalação que ele fez. Ele colocou Everson no gol, Natanael, Juan Tressoldi, Victor Hugo, Renan Lodge, Alan Franco, Alcicei, Victor Hugo, Bernardo Du e Hulk. Cissé que ainda lesionou pro meu tempo, e aí o Igor Gomes entrou. E uma coisa que eu fiquei, tipo assim, me questionando, por que não coloca Renier? Por que não dá novos gás pro jogo? Porque ele só colocou o Preciado, o Igor Gomes, o Scarpa, o Cassier e o Minda, se eu não me engano. Mas por que não coloca, por exemplo, o Tomás Pérez pro cara já pegar ritmo? Por que não coloca um Renier ali, por exemplo, tá ligado? São coisas que tem que ser perguntadas, porque esse time do Atlético é um time bosta. Eu vou falar, essa escalação ficou uma bosta. A escalação aqui do Galo é padrão de escalação que a comissão fixa faz, coisa que Lucas Gonçalves faz, não é coisa de técnico experiente fazer. Pra mim o Natanael não é titular. Onde é que vocês veem Natanael e Victor Hugo de titular, gente? Eu tô falando do Victor Hugo 14, não do Victor Hugo 30, que também foi um erro, porque ele foi tirado do jogo. Ele tava muito bem, ele tava melhor. Tava melhor que Igor Gomes, por exemplo. Ele tava melhor que uma cacetada de gente, mas tirou ele. Não dá pra entender. Isso é coisa de técnico amador fazer. Se ele tava vendo futebol que nós... Depois, ele tem que dar alguma explicação. Porque ele tava vendo algum futebol ali que a gente torcedor, não estava vendo. Olha isso aqui, gente. As estatísticas da partida. O Cruzeiro fez um gol, o Atlético fez nenhum. A posse de bola do Cruzeiro foi de 49%, do Galo de 51%. Beleza, mas posse de bola não ganha jogo. Porque quando você vai ver as finalizações, o Galo teve 4 finalizações, o Cruzeiro teve 9. Só que as finalizações no gol... O Cruzeiro teve 4, o Cruzeiro teve 4, o Galo teve nenhuma. O Cássio quase nem trabalhou no jogo, gente. Entendeu? Tá vendo como essas táticas não... Tá vendo como esse Atlético, ele ficando defensivo não dá certo? Porque até defensivo, o Galo sofre. Então não disse Eduardo Domingues acordar e aplicar um novo meio para melhorar esse Atlético. Porque a responsabilidade não é só do elenco, da diretoria, a responsabilidade também é dele. Que fica aplicando o mesmo esquema tático para todo clube que ele passa. E não é sempre que isso vai dar certo. As maiores chances do Galo foi tudo de escanteio se bobear. Porque o Cruzeiro teve 1, o Galo teve 3 escanteios. Eu fico com dó da massa atleticana que foi nesse jogo horrível. Ver esse Galo horrível que não jogava bola. Que quando a bola caía nos pés dele, parecia batata quente, que não conseguia fazer uma triangulação certa. Parecia que tava querendo escapar da bola. Chega de Galo. Vamos falar agora do gol do Cruzeiro, que eu vou comentar dele agora. E uma coisa que eu já falo pra vocês, torcedor atleticano. Né, se você vê que o Atlético... Né, passou 2 minutos, o Atlético não conseguiu tomar a bola do time que está na área dele, já prepara que vai ser gol. Quer ver por quê? Que não mostrou o lance todo, é claro, mas teve uma falta para o Cruzeiro. Matheus Pereira ali tocou. Aí ficou o Cruzeiro com a bola. O Galo tentava tirar, mas não conseguiu. Já tava naquela hora ali. Cruzou ali, é gol. Porque ninguém tava pensando, porque é sempre assim, o Caio Jorge, eles nunca podem ter como o Caio Jorge, gente. Eles ficam todos assim, boiando. Aí na hora que cruza, já acontece a cagada. E foi aí. Caio Jorge meteu a testa ali. O Everson até tentou tirar, mas pode ver de qualquer ângulo, vai mostrar que é gol. E aí 1-0 para o Cruzeiro. Uma verdade aqui que eu vou falar pra vocês. Depois desse gol aqui, o Galo piorou drasticamente, porque colocou Cassier, Minda, mas o que era pra melhorar, não melhorou. Atacou, finalizou, mas daí, gente, foi uma bosta de qualquer forma. Pra mim, o Galo, né, só deu uns ataques ali, só deu uns sustos no Cruzeiro. E aí, quando chegou no finalzinho, o que o Galo não conseguiu resolver dentro de campo, tentou resolver fora, e eu vou mostrar agora pra vocês. Olha o efeito sonoro.
Miu, miu, miu. Miu, 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 miu. 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 Miu, miu, miu. Na, 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 na. Tá bom, chega. Olha, eu sei que eu fiz uma piada, né? Cantando uma música aqui, né? Mas, cara, é uma cena lamentável ver isso no futebol, tá ligado? Por quê? Gente, futebol é um futebol alegre. É um, tipo assim, as pessoas têm que entender, né? Tem time que é mal perdedor. Mas, pô, você tem que entender. Alguém não sai ganhando ou perdendo. Não sei que é difícil de aceitar que você perdeu. Não, uma hora ou outra, gente. Se o cara for melhor no jogo, tá bom, mérito dele. Isso aí mostra que o time tem que melhorar alguma coisa. Mas se você não soube perder, e aí teve que cair na porrada com o pessoal, aí é foda, né? Porque, pô, assim, o Galo já, né, assim, tava no finalzinho, cara. Qualquer coisa ali que o Galo fizesse, ia dar Cruzeiro campeão mesmo. O que o Galo queria tirar dessa briga? Aí, tipo assim, alguém pode até tentar defender o Cruzeiro. Ou pode até tentar defender o Galo. Mas, ó, eu sou um atleticano sincero, né? Os dois times estão errados. O Everson não tinha necessidade de ter metido o joelho na cara do Christian, eu acho. Mas o Romeu também não tinha necessidade de empurrar ele contra a trave. Os dois times estão errados, tá ligado? Porque, pô, a briga foi tão, né, foi tão grande que, olha o exemplo que deu pra torcida. A torcida saiu na mão. Sobrou pros presidentes e pros técnicos e para, né, pros seguranças, pros médicos, todo o clube praticamente inteiro entrar em campo para acalmar os nervos. E tipo assim, para times de grande expressão no mundo do futebol, né, isso é uma falta de vergonha. Principalmente que eles também nem pensaram a multa que eles devem tomar ainda. O exemplo que eles dão pros torcedores. O exemplo que eles dão pro futebol. Porque o futebol, né, né, o futebol brasileiro não seria o que é sem Galo e Cruzeiro. Não seria o que é, né, sem, por exemplo, Flamengo e Fluminense. Tá ligado? Aí se dá uma confusão dessas ali, todo mundo saiu na porrada, fi. Qual exemplo que vocês querem dar? Vocês são um time de grandes pessoas no futebol, cara. Vocês são um exemplo do que é futebol. Tá ligado? Mas agora se vocês né, fazem o futebol virar um UFC, aí é outra história. Tá ligado? E eu só fico pensando na multa. E eu só tô na cabeça isso. A multa que esse cara deve tomar. Por exemplo, se não fosse o Cruzeiro se metendo, né? O Galo ia só o Everson que ia tomar a multa. Mas se não fosse o Everson fazendo aquela burrada ali, o Galo também não ia tomar a multa. Cada lado fez, né? Tomou, né? Desculpa a expressão. Tomou no rabo. Desculpa a expressão, mas a palavra que eu consigo achar. Né, se ferrou. Tudo por culpa de quem? De um jogador. Romeu que chegou empurrando o Everson. E Everson que chegou metendo o joelho na cara do Christian.
Tá ligado? Não tinha necessidade de nada aquilo. Se você sabia que o Cruzeiro fosse campeão, pra que faz essa briga então? Né? Tipo assim, vira um bom perdedor então. Aceita, tipo assim, tá bom, no próximo ano a gente pode tentar de novo. Porque é só um campeonato mineiro, tá ligado? Não é uma Copa do Mundo que não os cruzeirenses achou, né? Porque, pelo amor de Deus, a festa que os mexinhos deu, né? Mas, pô, não é uma Copa do Mundo, não tem que dar tanta importância. Já foi campeão 6 vezes seguidas. A ligação, temos 50 títulos, isso aqui em 39, não tem que se importar com isso. Tá ligado? Você tem que cantar Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, tá ligado? Mas isso se dá importância, né? Porque se jogar esse futebol medíocre e ficar, tipo assim, querendo resolver nos pênaltis, igual foi, né, nesse campeonato mineiro aí, eu já desisto desse Eduardo Domingues. Sabe o que eu fico na cabeça? Porque não fez o quê? Pega Renato Gaúcho, não deu certo com o Renato, né? Renato Gaúcho não deu certo durante o tempo. Pega qualquer outro técnico, seja o que esteja livre no mercado. Que vai que nós ganha essa final. O Galo vai demonstrando bom futebol. Legal, não teve essa briga besta aí que aconteceu. Legal, são muitos fatores também. Envolve diretoria, envolve técnico, envolve até os próprios jogadores que não aceitaram perder. São muitas coisas, cara. E é lamentável ver uma cena dessas no futebol, principalmente em clássico de times de grande expressão que representam, né, o que é o futebol. Futebol é uma coisa alegre, é uma coisa jogada, não é uma coisa porradeira que nem o UFC. Coisa que esses jogadores nessa partida esqueceu completamente. Porque o que não soube resolver dentro de campo, teve que resolver fora. Tá ligado? Olha que ponto chegou. Bom, mas esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e falou!